Olá pessoal, tudo bem? Então, para entender o que são as leis de Kepler, temos que entender que essas leis de Kepler são leis que vieram anterior às leis de Newton. Tá? Então, são leis que, na verdade, vão ser provadas mais tarde pela mecânica de Newton, certo? Mas, a cunho de vestibular e Enem, as leis de Kepler são bem importantes, que hoje aparecem bastante, e elas se preocupam em explicar o quê? O movimento das órbitas dos planetas, né? São leis de órbitas. Tá? Então, vamos começando aqui, né? Bem, as leis de Kepler são basicamente, três, tá? Essas três leis são as chamadas leis das elipses, lei das áreas e a lei dos períodos. Tá? Citando rapidinho aqui, então, cada uma das três, pois as leis de Kepler elas são, tirando a terceira lei que tem um cálculo, o restante é mais simples, a análise, o entendimento, até porque foram basicamente leis empíricas, à base de observações. Então, a primeira lei, lei das elipses, vai dizer o seguinte, que a órbita dos planetas, claro, Kepler se baseou no sistema solar e nós vamos usar nossa base no sistema solar, tá? Então, a órbita dos planetas, né, compreende elipses cujo o Sol é um dos focos dessa elipse. Né? Isso aí é a chamada lei das elipses. Para quem não sabe, a elipse, né, comparado com uma circunferência, aqui temos um círculo. A elipse, vamos dizer assim, é uma espécie de círculo esticado. Né? Temos aqui a elipse, circunferência, elipse. Então, em vez de termos um centro, vamos ter nessa elipse dois focos. Tá? Basicamente, essa é a primeira lei. Induzindo a órbita não a circunferências, mas a elipses. O que era um grande problema na época, pois sempre se pensava em órbitas circulares e havia alguma margem de erro. Mas, claro, essas elipses são muito bem aproximadas para esferas, para casos formulísticos de ensino médio. Ok? Essa elipse, na verdade, é só para uma pequena margem de erro que eles precisavam encontrar. Certo? E, dentro dessa elipse, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o chamado periélio, né, que é o momento onde eu tenho a maior aproximação com o Sol, e o chamado afélio, momento de afastamento com o Sol, ok? Esses dois conceitinhos aqui, e, certo, somando esses dois e tirando o valor médio, temos ali o que a gente vai chamar de raio médio. Tá? Claro, isso aqui não costuma cair, esse cálculo é só para a gente entender que o raio que a gente trabalha é um raio médio, né? Uma média entre esses dois, que é basicamente o mesmo valor. Para nós aqui, essa margem de erro não seria tão importante assim. Claro, para cálculos mais detalhados, já é necessário. Né? Então, primeira lei, lei das elipses. As órbitas dos planetas, né? Claro, não só para o Sol, mas para qualquer outra estrela, compreende elipses. Certo? Segunda lei, né? Essa aqui era a primeira. Segunda lei vai corresponder à chamada lei das áreas, que diz o seguinte, né? No movimento orbital, redesenhando aqui o Sol, fazendo um planetinho aqui que eu posso dizer que é a própria Terra, tá? No movimento orbital, o raio que liga o planeta ao Sol, a Terra ao Sol, ou o planeta à estrela que orbita, vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Né? O que eu quero me referir com isso? Se o planeta, fazer um movimento ao contrário aqui, se um dado planeta, né, no intervalo de tempo delta TA, ele sai de um ponto até outro, né, o raio que liga esse planeta à estrela que ele orbita vai varrer uma certa área. Aqui. Tá? Uma área. Vai passar, vai varrer, vai passar por uma região que eu vou chamar de AA.
A. Certo? Bem, se depois de um outro tempo eu tenho outra posição, outro deslocamento deste planeta, né? Certo? Fazendo para cá, neste caso, delta T, B, o raio médio que liga esses dois, tá? Vai varrer uma região que eu vou chamar de A, B, né? E o que essa lei vai me dizer? Claro, desconsidere totalmente as escalas aqui, né? Na verdade, isso aqui era para ser um pouco menor. Posso até diminuir aqui para bater um pouquinho mais de coerência, certo? Fazer aqui, refazer, não tem problema. Qualquer coisa é só pular o vídeo, tá? Fazer por aqui. Fazer o raio ligando essa região aqui. Pronto, tá? Duas áreas, certo? Vou tentar botar um pouquinho na escala. Mas, se esses dois intervalos de tempo são iguais, se ΔTA é igual a ΔTB, sei lá, podemos pensar que aqui são dois períodos de 3 meses, né, em épocas diferentes do ano. Então, aquelas áreas também são iguais, né? Quais as conclusões que eu chego? Basicamente, primeiro, essa aqui, que é basicamente a lei, e a segunda conclusão é, neste ponto, que eu vou chamar de ponto A, e aqui que eu vou chamar de ponto B, eu posso comparar as velocidades de rotação em torno, né, da estrela. E eu digo, a velocidade de A será maior que a velocidade de B, claro, em módulo, né? Pois podemos até pensar o seguinte, aqui como está mais perto, a força gravitacional atua com uma maior intensidade, como não é uma circunferência, né, essa maior intensidade vai acarretar no quê? Vai acarretar num aumento de velocidade, né? Quando se afasta, acarreta uma diminuição, neste caso. Então, vamos sempre ter esse tipo de movimento e essa conclusão. Quanto mais próximo eu estiver do periélio, maior vai ser a velocidade de translação, né? A velocidade de rotação em torno da estrela. Quanto mais afastado, menor vai ser o módulo dessa velocidade. Uma coisa até um pouco intuitiva, né? E bem, a terceira lei, né, para finalizar aqui esse vídeo, que pode ser um pouco mais complicada, que é a lei dos períodos, que vai dizer o seguinte, que o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo do raio médio que liga esse planeta à estrela que ele orbita, né? Então, no jeito de eu falar, fica um pouco confuso, né? Mas podemos dizer do seguinte, partindo daqui, né? Uma proporção, para virar igualdade, a gente coloca uma constante. Então, a gente pode escrever dessa seguinte maneira aqui, ó. T ao quadrado sobre R ao cubo, T o período, R o raio médio, é igual a uma constante, né? Claro, não nos interessa saber a constante, nos interessa usar isso para comparar o movimento de outros corpos. Por exemplo, pegar aqui o Sol, tá? Colocar aqui a Terra e mais atrás, né, Júpiter, por exemplo. Ok? Os dois vão compreender órbitas elípticas, mas lembrando, essa elipse é basicamente uma circunferência, tá? Mas vamos deixar aqui dessa maneira. Deixa eu apagar isso primeiro. O que se sabe aqui de Júpiter, né? Peguei ele que é um exemplo mais fácil. Aqui temos uma distância R para a Terra. Júpiter tem uma distância 5 vezes maior, tá? Uma distância 5 vezes maior do que Terra tem do Sol, né? O raio, eu digo raio de órbita, raio médio. Então, Júpiter está 5 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, né? E quero, por exemplo, descobrir qual é o período orbital de Júpiter, né? Como é que eu usaria essa terceira lei? Olha só. Como esse valor é uma constante, nós podemos escrever sempre dessa maneira, ó. Que o período de um planeta A ao quadrado, divididos pelo raio médio desse planeta ao cubo, né? Raio orbital, é igual ao período do planeta B ao quadrado pelo raio
ao cubo do planeta B, né? T2R3 do planeta A igual a T2R3 do planeta B. Que eu posso considerar, sei lá, Júpiter o planeta A, Terra o planeta B, ou vice-versa, tanto faz, é questão de nome. Então, com isso, nós podemos fazer o seguinte, olha só, sabemos que o período orbital da Terra é de 1 ano. E vamos descobrir o de Júpiter. Ok? Sempre bom trabalhar em ano, comparado à Terra como um valor 1, né, que é o que a gente chama a unidade astronômica, que é a distância entre a Terra e o Sol, equivalente a 1, Júpiter já teria 5. Mas bem, aplicando isso aqui, ó, como eu chamei Júpiter de A, vou colocar aqui TA ao quadrado, que é o de Júpiter, o R de Júpiter é 5, né, no caso 5R ao cubo, é igual período, né, da Terra é 1 ano ao quadrado, e o raio é um próprio R, né, o raio médio, ao cubo. Daqui nós podemos fazer o seguinte, como esse R está ao cubo dos dois lados, eu posso cortar ele. E fica assim, ó, TA ao quadrado, o 5 está ao cubo, então faça 5 ao cubo, 125, lembrando, ao cubo, os dois aqui, né? Mas o R eu cortei. E aqui vai ser 1. Esse 5 eu passaria para o outro lado, multiplicando, eu teria 125 ali, né? E aquele ao quadrado vira uma raiz do outro lado. Então, raiz de 125. Claro, como isso aqui não tem uma raiz exata, nós iremos trabalhar com a aproximação. 125 é perto do 121. E a gente sabe que a raiz de 121 é 11. Então, como está perto, eu posso trabalhar com aproximação. Então, vai ser perto de 11 anos. Anos porque, bem, eu usei anos aqui para a Terra. Então, é anos que eu vou achar para Júpiter. E aqui é uma aplicaçãozinha dessa terceira lei, que é a que pode complicar mais, né? Tem essa expressãozinha aqui, ok? E, bem, essas foram as 3 leis de Kepler, e aqui foi um exemplo, tá? Os outros é uma aplicação um pouco mais tranquila, que na verdade é só saber mesmo, né? A terceira, que já tem um trabalho mais matemático, certo? E, como eu sempre digo, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail aí no fim da tela ou para as redes sociais. E bem, se eu ajudei vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo e compartilhar ele aí para poder ajudar o canal a ter cada vez mais material, certo? Lembrando que tem uma lista de exercício na descrição do vídeo. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!